Saudações a todo seguidor da página PBAN Live, seja bem-vindo a mais um debate aqui no nosso estúdio. Nesta tarde temos dois convidados especiais que irão nos trazer um debate muito rico do interesse de amigo seguidor desta página. Prepara-se então para receber a seleção de Gelé aqui no campo da Vila Sede, a DIPBAN, e para ter então mais detalhes quanto a essa situação deste jogo também com o Campeonato Recreativo da Vila Sede PBAN, temos nossos dois convidados, que é o selecionador que está aqui, acredito, em representação do presidente da Associação Distrital de Futebol e o secretário da associação, que irão nos trazer aqui fundamentos, comentários e detalhes a respeito desses dois pontos, que é a preparação e do jogo da seleção de PBAN, que irá medir força com a seleção de Gelé. Sintam-se à vontade e sejam bem-vindos à nossa casa. Primeiro, agradecer pelo convite que foi formulado para a Associação Distrital. De facto, estaria aqui o presidente da associação, mas por questões de algumas agendas não foi possível. Acabou delegando a mim, que eu sou secretário. Meu nome é Hussein Carlos Jagoto, secretário da Associação Distrital de Futebol Recreativo de PBAN, acompanhado com o meu colega selecionador distrital neste momento. Boa tarde, caros seguidores de PBAN Live. Cá estamos nós, como o nosso secretário disse, para não repetir as palavras, primeiro de agradecer pelo convite, e nós estamos aqui hoje para podermos falar em torno do desporto distrito de PBAN. Muito obrigado. Fomos assim, tendo esta mini apresentação do secretário da Associação Distrital de Futebol, assim como o treinador da seleção, a DIPBAN, que neste dia de conversa teremos então algum tempinho, uns minutos aqui em conversa, para sabermos mais a respeito do campeonato recreativo, assim como a preparação do jogo que iremos então receber a seleção de Gelé aqui na Vila Sede DIPBAN. Só para começar a nossa conversa, como é que está a saúde da Associação Distrital de Recreativo, portanto a Associação Recreativa DIPBAN? Sim, obrigado. Quanto à saúde da Associação Distrital de Futebol Recreativo de PBAN, é normal, considero assim, porque estamos a caminhar, estávamos num campeonato em que estava dividido por fases e passou a primeira fase, e coincidiu também a introdução de jogos interdistritais, em que fizemos o primeiro jogo contra Mukbela e fomos o segundo jogo contra Gelé. Estamos a aguardar ainda esta semana para jogarmos contra o Gelé na segunda mão. Então, estamos a caminhar e ao nível do campeonato não há nenhum problema em termos de estatística. Estamos aqui com 8 clubes que conseguiram qualificar-se para a próxima fase, e estamos num momento em que, por causa dessa seleção que houve neste espaço, não tem como aqui marcar jogos, porque estamos a preparar a mesma seleção. Então, estamos a caminhar a passos largos. Estão a caminhar a passo largo no Campeonato Recreativo da Vila Sede PBAN. Tocou um ponto que vai me fazer puxar uma pergunta para o selecionador. Está-se a falar que o campeonato parou por conta da preparação do jogo frente à seleção de Gelé. Esta decisão, selecionador, teria alguma coisa a dizer? Algum motivo faz com que a seleção de PBAN paralise o campeonato recreativo para se focar na preparação do jogo frente a Gelé? Será que o jogo frente a Gelé, na casa de Gelé, teria despertado algum interesse de ter mais cautela, ter mais tempo de preparação para receber este Gelé que vem com sede de ganhar? Muito obrigado mais uma vez. É óbvio que em todo o canto do mundo, quando se aproxima, quando se avizinha a data FIFA, há uma paragem obrigatória. Esta paragem ela aparece para poder fazer uma seleção dos jogadores. Assim que fazer-se essa seleção, o passo a seguir é treinar. Então, se temos um campeonato, imagine se nós hoje tivéssemos um jogo em que uma equipe Y e uma equipe Z iriam jogar
E quando nós estamos a preparar a seleção, isto não é uma boa conjugação. É a razão com que, como aqui o nosso secretário disse muito bem, o campeonato parou para dar lugar à seleção. É essa seleção que todos nós almejamos, todos nós esperamos, todos nós temos ansiedade de ver a jogar, e é a razão com que nós estamos aqui hoje a fazer tudo possível para poder manter um ritmo, esse ritmo que possa agradar a nós primeiro, como a equipe técnica, e também para agradar a população do distrito de Pebane. Olhando mais em questões preparativos, nós estamos preparados, temos um número de 24 jogadores selecionados. Estes 24 jogadores selecionados são jogadores de vários clubes. É a razão que faz com que o campeonato dê uma pausa para poder responder aquilo que são os chamamentos para a seleção. Esta paragem não teria nenhum impacto negativo quanto ao ritmo de jogo dos jogadores pré-selecionados? Não, é o contrário, porque os jogadores pré-selecionados eles estão neste momento a treinar, por isso não vai influenciar, mas sim vai beneficiar os atletas. Ok, uma pergunta que não quero calar na minha cabeça, vou mais para o secretário da Associação Distrital de Futebol. Num passado recente, tivemos duas equipas que foram retiradas do campeonato recreativo da Vila Sede Pebane por conta de algumas situações que não foram muito bem esclarecidas. Gostaria de saber como é que ficou aquela situação, porque de um tempo para outro acabamos acompanhando que as equipas que haviam sido retiradas do campeonato voltaram a fazer parte do campeonato. Esta é a primeira pergunta. A outra pergunta que tem a ver com esta situação é: tendo em conta que já se fez a pré-seleção, será que nesta pré-seleção existem jogadores selecionados que fazem parte dessas equipas que haviam sido retiradas do campeonato recreativo? Obrigado. Vou começar com a última pergunta a responder. De facto, os jogadores pertencem à Pebane. O clube, estando fora ou dentro do campeonato, desde que tenha um jogador que a seleção pretende, não tem nenhum impedimento para chamar. Razão pela qual temos ali alguns jogadores do Palmeiras Tiraço-Lhema que estão selecionados, estão a fazer treinos, e temos jogadores do Ponta Matire e estão a realizar também treinos. E dizer que é fazível e não tem nenhum problema quanto a isso. Sim. Quanto à segunda questão, na verdade, houve situações que ocorreram depois de serem marcados jogos da última jornada, que era a 7ª do campeonato do distrital da Vila Sede, em que esta jornada existiam 2 jogos, aliás, 3 jogos que estavam cancelados ou estavam adiados para uma outra data devido às chuvas que se verificavam naquela altura, e coincidiu com a realização dos jogos da primeira jornada contra o Cubela, e a paragem prolongou. E na sua retomada, quando se voltou depois da seleção, houve um jogo que era o Palmeiras Tiraço-Lhema contra a Ponta Matire, que não chegou de se realizar, alegadamente terem sido injustiçados esses 2 clubes pela direção desta associação, mas depois dali houve alguns documentos que foram redigidos a esses 2 clubes por causa do tipo de comportamento que eles mostraram na medida em que reivindicavam a injustiça. Então, dizer que a associação não tem nenhum impedimento dentro da sua competência em marcar um jogo, uma data e a uma certa hora, e pode alterar, compete à associação alterar, só cabe ao clube cumprir. Alterar, se era marcado para as 12 horas, pode alterar para as 10, pode alterar para as 15, dependendo de se as circunstâncias assim permitirem. E, com base a uma justificação legal, é permitido isso acontecer, desde que essa alteração seja antecipada 72 horas antes do dia marcado. E nós, aqueles jogos, marcamos numa quarta-feira,
perante aos associados no conjunto e divulgamos na mesma data. Todos os clubes tomaram conhecimento, ficaram de quarta, quinta, sexta, sábado, tiveram tempo todo suficiente e o jogo era para se realizar naquele sábado. O nosso entender, havia espaço suficiente para poderem se fazer presente no campo, mas alegaram que não vão fazer parte porque mudamos o horário. Na primeira marcação eram 13 horas, aliás eram 15 horas, depois a segunda fase de marcação foram colocados às 13 e razão pela qual não havemos de comparecer, mas isto falavam nas redes sociais, através dos canais deles pessoais e do grupo do WhatsApp da associação. Mas aquilo que nós soubemos, de acordo com o regulamento, o clube, o próprio presidente de cada clube é um membro desta associação, não tem nenhum impasse aqui em comunicar com a direção, em comunicar ou ir ao encontro, se não é possível comunicar a esses membros da direção, ir ao encontro das pessoas, tentar perceber o que é que está a acontecer, o que é que houve. E, aliás, dizer que o dia em que se marcou este calendário, que passassem para as 13 horas, era uma marcação conjunta. Estávamos juntos com os associados e nós calendarizamos juntos. Os responsáveis estavam presentes e até no mesmo dia de jogo coincidiu, o governo reuniu a associação, os associados, que são os clubes, e o governo, na Casa Cultura, para um encontro de manhã, antes do jogo chegar à hora. E esses dois clubes estavam presentes perante o governo. Fomos ali questionados de como é que o campeonato está a andar. Cada um tinha a opinião dele, mas concluiu-se que o campeonato estava a andar normalmente. Não havia nenhum problema quanto à execução das atividades ou programação do campeonato. Só choraram um pouco por chegar tarde a informação nos clubes quando forem marcados os jogos, mas nós explicamos. Quando marcamos quarta, há espaço até sábado que o clube tem jogo. Tem espaço suficiente de acordo com o regulamento. Então, antecipar 2 semanas atrás é que não fizemos. Sim, isso não fizemos. Mas marcar quarta, jogar-se sexta ou sábado, isso sim, aconteceu. E dali saímos todos em unânime que não tem nenhum problema. Mas chegando a hora das 13, ninguém compareceu. Nem o Ponta Matir, nem o Palmeiras Tiraço Lihema. Ficaram a tratar o que estavam a tratar. Mas o mais agravante que levou à decisão que foi tomada pela esta direção é que, em vez de estarem na casa deles ou não irem realizar esta partida, preferiram se convidar os dois para irem ocupar o campo da segunda divisão às 15 horas daquele dia. E não cabeu só isso. Isso era para mostrar que eles estavam preparados para jogar naquele dia. Mas, por discordância daquilo que eram orientações da direção, acabaram indo jogar noutro campo neutro. E não pararam por aí. Pelo menos teriam um atenuante se eles pudessem jogar e não promover outra situação. Eles saíram do campo da segunda divisão, alguns membros desses dois clubes, se dirigiram ao campo Manaua, no horário que não era marcado para eles. Chegaram ali 15 horas, incentivaram as pessoas, invadiram o portão e meteram pessoas sem pagar no campo. E fora disso, mobilizaram algumas pessoas e levaram ao campo da segunda divisão no sentido de, eles chamavam de, esse jogo não é para ser cooperado, porque não é nada. O jogo que deveria ser cooperado é este nosso, que está lá na segunda divisão. Então, com essa toda a situação, acabaram criando uma queda na parte econômica, porque aquele dia os clubes que estavam às 15 horas também precisavam daquela receita. Fora de clubes, a associação em si precisava também desta receita. Pouca pode ser, mas era necessário. Então, por esses danos todos, e criaram um impedimento, aquelas cópias de bilhetes que nós já havíamos feito, era uma quebra, porque a gente que faz essa multiplicação desses papéis precisa de dinheiro. Então, houve aqui uma situação de não considerar aquilo que são orientações da própria direção da associação, e aquilo aconteceu, não se cobrou o dia do jogo, tínhamos que pagar o árbitro de qualquer jeito, porque eles não trabalham sem ter essa garantia.
Então, criaram uma certa situação não agradável à comunidade, assim como à própria associação. E, como não bastasse, a única maneira de eles estarem na sua posição era de serem retirados da competição para não voltar a se juntar com outros clubes que não têm esse tipo de comportamento. Então, decidiu-se que deveriam estar fora da competição. Mas depois dali, houve muitos barulhos, na parte deles, houve muitos barulhos, submeteram um recurso à associação, contestando a decisão que foi tomada, e o mesmo recurso nós voltamos a rebater que não temos outra alternativa que não seja estarem fora em definitivo. E respondemos à carta. E eles pegaram isto, submeteram ao governo do distrito como lugar de refúgio, e o governo do distrito não chamou a própria associação, a própria direção da associação, e apenas nos surpreendemos com um ofício de deliberação para a reintegração desses dois clubes, e que a aconselhar que deveríamos reduzir a pena de banimento para uma outra situação disciplinar, para podermos tomar medidas de uma outra forma, que não seja banir. Então, dali, nós respondemos à carta e submetemos de novo ao governo, e estamos à espera, neste momento, da decisão final por parte do excelentíssimo senhor administrador, que havia redigido esta deliberação, para ouvirmos qual será o consenso final entre as decisões feitas pelo governo com aquilo que são as propostas da própria associação que fez. Então, se podemos concluir que as duas equipas ainda não foram reintegradas no campeonato recreativo? Ainda não foram reintegrados, ainda. Obrigado. E tem uma situação também que, depois de nós termos em conversa com os representantes das duas equipas, falava-se aqui de existirem clubes que são afiliados de alguns membros da Associação Distrital de Futebol. O que tem a dizer quanto a isso? Será que existem clubes que são favorecidos porque alguns membros da Associação Distrital são padrinhos de certas equipas que fazem parte deste campeonato? A Associação Distrital de Futebol Recreativo de Pebane é uma entidade juridicamente constituída e que, na sua execução das atividades, na sua constituição, ele trabalha com os clubes. Tem alguns membros de clubes que foram confiados a alguns cargos dentro da direção da associação, em que esses membros exercem essas tarefas com dedicação. E dizer que existir aqui um clube que sofre mais em relação ao outro, eu não concordo. Existir um filho e um enteado dentro da associação. Só quando alguém tem um certo comportamento que não ajuda a própria direção, a própria associação, até a comunidade no geral, quando são tomadas algumas medidas, pode vir pensar que alguma coisa está por trás de você contra. Mas ninguém está contra ninguém, apenas os clubes que obedecem às regras que o regulamento manda, como aquilo que são normas que nós seguimos, não tem nenhum problema até hoje. Desde que começaram a jogar, a título de exemplo, neste banimento que aqui estávamos a referir, eu me lembro há um ano em que o Santa tinha esse tipo de comportamento. Santa, reconhecemos que é um clube grande aqui no distrito, existiu desde há muito tempo. Chegou um certo tempo... Fala-se da fundação, parece que já passam mais de 20 anos que... Exatamente, passam mais que 20 anos da existência desse clube. Então, chegou um certo momento, só não me lembro o ano, em que foi banido da competição por causa de alguns comportamentos. Chamava ali os adeptos, invadiam o campo, batiam árbitros. Então, por esses comportamentos, ficou afastado. 2 anos sem fazer campeonato neste distrito. Ficou destruído totalmente Santa. Para se reestruturar de novo, foi depois daquele período passar. E voltou quando cumpriu, normalmente sem criar nenhuma agitação, sem recorrer a ninguém, porque ele respeita as normas emanadas nesta associação, porque os regulamentos
não é a direção da associação que fez. É o conjunto entre os associados, assim como os membros da direção. Sentaram e começaram a desenhar, regra por regra. Quando alguém cometer isto, vamos fazer o quê? Vamos fazer isto. Esse dinheiro que nós estamos a colocar aqui como sanção, como multa, não é muito? Vamos lá reduzir. É unanimidade, vamos lá reduzir. Reduzimos para quanto? Para tanto. E assim fica emanado. E depois conclui-se o regulamento e a competição começa. Então, eu não vejo aqui alguém, quando for sancionado por uma regra que infragiu, servir de motivo de começar a procurar não sei quem, fazer o quê, até começar a surgir deliberações que não deveriam. Porque uma associação constituída juridicamente como esta nossa, em que o governo legitimou, o governo não toma decisões como deliberação. Por mim, seria, no meu ponto de vista, de acordo com aquilo que está escrito, seria o governo tentar perceber a parte da associação, depois de ter recebido essa reclamação por parte destes clubes. Tinha que chamar a associação, ou escrever uma carta. Quem foi com a informação para o governo? Os clubes fizeram uma carta, submeteram ao excelentíssimo senhor administrador a reivindicarem que foram injustiçados e que eles pretendem estar reintegrados com os outros clubes. E nós só recebemos a nota de deliberação para reintegrar. Então, o governo do distrito não chamou a Associação Distrital de Futebol para poder perceber da situação? Não chamou. Não chamou. E se chamasse, nós não estaríamos nós só. Nós até gostaríamos que o governo abrisse essa brecha, embora que ainda estamos neste processo de negociação sobre a reintegração deles. Que o governo chamasse. Qual é o posicionamento da Associação Distrital quanto a este banimento, visto que o secretário esteve aqui a falar, a dar um exemplo de um banimento que Santa Futebol Clube teve alguns anos atrás, que foi de 2 anos sem atuar no campeonato recreativo. Será que a Associação Distrital ainda está nesta posição, está nesta situação de banir os 2 clubes por um determinado tempo? Ou espera este pedido do governo do distrito de Tebã? A decisão foi tomada por parte da associação logo de primeira, e por deliberação do governo estamos aqui. Não sei se vai se encontrar uma forma de poder reajustar essa decisão para poder revogar. Isso cabe ao governo, à associação em conjunto. Por isso eu estava aqui a aconselhar que o governo pudesse chamar a associação e pudesse chamar esses 2 clubes, junto com outros clubes que estão filiados no campeonato, para pôr na mesa. Por mim seria assim, para encontrar quem está por trás de quem. Depois, quem cometeu irregularidade, quem deveria fazer isto, quem não deveria fazer. E sendo assim, aconteceu. O que é que temos que fazer daqui para frente? Isso ia se encontrar, essa solução ia sair no meio de um debate do conjunto dessas pessoas. Acredito que se nós falharmos como direção da associação, clubes não vão falhar. Se os clubes forem a falhar, o governo não há de falhar. No meio de cada um declarar o que é que aconteceu. A associação trazer as versões que os clubes tiveram e os clubes trazerem as versões deles, conjugar-se com os nossos regulamentos e pedir-se opiniões, até com pessoas mais velhas que já fizeram muito no desporto. Ouvir quando é assim, o que é que deveria se fazer. Eu acredito que íamos encontrar formas de como ultrapassar essa situação. Mas banir esses 2 clubes não é problema grande numa situação daquela. Não é? É a única medida acertada que foi encontrada dentro do regulamento juridicamente constituída. Querido seguidor da página Tebã Live, estamos aqui em debate com o secretário da Associação Distrital de Futebol. Assim também do outro lado temos o selecionador da seleção de Tebã. Estamos aqui a falar em torno da saúde do campeonato recreativo da Vila Sede de Tebã. E depois temos aqui também a situação
do banimento de duas equipas, que até agora a situação está pendente porque houve então algum pedido ou uma carta que vem do governo distrito a intervir nesta situação do banimento dessas duas equipas que haviam sido retiradas então da corrida deste campeonato recreativo. Só para podermos terminar este ponto do campeonato recreativo, porque dentro do instante, amigo seguidor, vamos para a situação da preparação do jogo da seleção do distrito de Pebane, que irá receber a seleção de Jilé. Num passado muito recente, estava-se a falar que possivelmente o campeonato recreativo não irá terminar, porque em alguns anos o campeonato tem terminado em confusão, dificilmente tem se visto as equipas a receberem troféus no final do campeonato. O que a Associação Distrital tem a dizer quanto a isso? Será que vamos viver também um ano em que o campeonato recreativo não irá terminar? Mais uma vez, muito obrigado pela questão. Na verdade, nós verificamos os últimos 2 anos em que o campeonato não teve o seu desfecho final. Este da Vila Sede. E o último ano que vimos o troféu a ser levantado foi 2023, quando o Manchester United foi campeão da Vila Sede. Daí, 2024 não terminou, 2025, que foi no ano passado, não terminou. E diante dessa situação, já se sentou, a partir da direção da associação e os associados em conjunto, para encontrar formas de como terminar esta época. E a única solução que foi encontrada foi de começar cedo, porque tem se verificado, sempre começamos tarde o campeonato, os clubes são muitos, no sistema que usamos, de todos contra todos, começando tarde, corre risco de ultrapassar para o ano seguinte, e aqui temos um sistema aqui em Pebane, em que quando o campeonato chega até novembro, dezembro, não tem como progredir, porque os clubes alegam que não tem mais jogadores para poderem continuar a militar. Esta situação de não terminar vem a partir dos clubes, não é a própria direção da associação que te libera que tem que terminar aqui. Não, os clubes é que aproximam e sempre têm dito, aqui nós não vamos mais para frente, porque não temos mais recursos, não temos recursos humanos, os nossos estoques já terminaram nos bolsos, o único dinheiro que nos resta vamos levar para as férias dos nossos filhos. Alimentar o clube não podemos garantir, vale a pena terminarmos aqui. E como lema, o ano passado, quando aconteceu, a direção sentou junto com os associados e ali viram que o sistema de terminar o campeonato no meio e depois devolver o dinheiro filiado pode progredir para muitos anos, porque bastou um clube ver que este ano quem tem possibilidade de campear é fulano, então vou fazer de tudo para não terminar o campeonato, para o meu dinheiro estar de volta. Então verificou-se isso, disse que agora não vamos devolver nenhum dinheiro a ninguém. O mesmo dinheiro de filiação que houve no ano passado vai servir na época seguinte e ficou guardado no cofre da associação até este ano. Razão pela qual os clubes começaram cedo e a filiação não complicou. Os únicos clubes que filiaram foram aqueles que vieram neste ano. Estamos a falar do Sporting e do Porto, que não militavam no ano passado. Então, este ano vieram e filiaram. Então, o dinheiro está guardado e outra medida que foi encontrada é de começar cedo, para terminar cedo, e depois de encurtar, usando o sistema de 2 grupos, para existir eliminatória, em que a primeira fase já passou e a segunda segue com 8 clubes previstos, que são esses que vão seguir a próxima fase. Acreditamos com este número e o tempo que estamos, vamos terminar o campeonato. Esta segunda volta, podemos assim dizer, com as equipas apuradas para a próxima fase, o Campeonato Recreativo da Vila Sede de Pebane terá campeão consagrado, assim posso dizer. E esta pergunta, ou esta dúvida que surgia ao nível da Vila Sede de Pebane quanto ao não término deste campeonato, podemos dizer que a resposta já foi dada, o campeonato irá terminar porque usou-se uma estratégia diferente daquela que nós já havíamos nos habituado a terem nos últimos 2 anos em que o campeonato não terminava.
Obrigado pelas respostas, o secretário da Associação Distrital de Futebol. Agora eu consigo, treinador. Coach, nós estamos aqui ansiosos para ver um jogo que todos esperam. A seleção de Pebane saiu para Gilé, em umas condições em que há quem dizia na nossa página do Facebook, dizia que os jogadores saíram como se fossem encarados a diarreia. E apesar de terem saído numa caixa aberta, numa I Love, a seleção conseguiu os 3 pontos num terreno difícil, posso assim dizer, num campo, não gostava de usar este termo, mas deixa-me usar, minha sincera desculpa para jogadores assim também como o nosso seguidor a partir do Gilé. O campo parece uma bacia, posso assim dizer, de Gilé, mas mesmo assim a seleção de Pebane conseguiu os 3 pontos. Primeiro, quando se trata de uma seleção, uma das condições que nós como a equipe técnica trouxemos para os nossos militantes, a nossa rapaziada, é primeiro educar a eles, acreditarem que seleção distrital é diferente de uma seleção nacional, diferente de Mambas. Nós estamos num distrito em que as condições, na verdade, não são abonatórios. Não são abonatórios porque, como acabaste de referir, nós fomos a Gilé numa caixa aberta e lá, quando chegamos, tivemos algumas dificuldades. Dificuldades essas, primeiro, dificuldade do campo, dificuldades de alojamento, e isto poderá contribuir para a perca dos pontos. Mas nós fizemos tudo como equipe técnica, tentamos sensibilizar os jogadores e oferecemos aquilo que nós tínhamos, que é educar, sensibilizar, dar coragem, moralizar em palavras, porque as palavras valem mais que dinheiro. Nós não temos dinheiro, mas acreditamos nas nossas palavras. Essas palavras fizeram com que nós íssemos ao Gilé e encontrássemos essa situação do campo, mas mesmo assim não ficamos abatidos, fizemos o possível e conseguimos trazer os 3 pontos, que não foi fácil. Na verdade, eu reconheço que não foi fácil. Foi um jogo muito difícil em questões não só do campo. Gilé tem uma boa seleção, é de reconhecer. Também uma seleção de jovem, de 18, 17 ou 20 anos, e tem um bom meio campo, mas na segunda parte percebemos como a equipe técnica que estavam lá, principalmente falando meu nome, era antes de assistir um jogo de Gilé, foi pela primeira vez, e para fazer uma leitura de uma equipe ou de uma seleção que você nunca viu a jogar é difícil. Tivemos uma primeira parte em que, em questões percentuais, posso dizer que Pebane tinha 60%, Gilé 40%, e percebemos onde é que Gilé era forte. Gilé é muito bom no meio campo, tem um meio campo muito forte, composto por jovens robustos, com uma boa técnica, e nós tentamos anular, na segunda parte tentamos anular os lances, e ao cair do pano nós conseguimos fazer um golo que não foi fácil na verdade. E Gilé vem para Pebane e estamos cientes que Gilé vem a Pebane para levar 3 pontos. E nós faremos tudo para podermos inverter este objetivo de Gilé. Nós estamos em casa, mas a Gilé Popular disse, cada uma na casa dele. E nós também vamos fazer o tudo para podermos mandar na nossa casa. Certo. Essa questão da preparação dos jogadores terem saído com uma caixa aberta, eu penso que é uma questão que mexeu muito com a nossa sociedade, com o nosso distrito. Eu não gostava mesmo de poder terminar sem tocar esta questão. Fala-se de Pebane com muitos recursos, Pebane com empresas mineradoras, Pebane com um campo bem vedado em que os jogos, os adeptos, para ter acesso a ver o jogo, pagam 20 meticais ou 10 meticais.
E surge a pergunta, para onde vai o fundo? Será que o valor, será que o distrito não estava na capacidade de apoiar, de alugar uma quasar para poder deslocar ao distrito de Gilé? Será que houve uma má gestão ou alguma coisa a sociedade ou o distrito não esteja a perceber com a gestão deste fundo ou parceria que a associação poderia ter com essas empresas mineradoras? A seleção, o que eu tenho como conhecimento, a associação, na verdade, no jogo em que nós fizemos, a viagem que nós fizemos para Gilé, nós fizemos alguns peditórios para algumas empresas. Antes, quando se faz um peditório, primeiro passa pela entidade máxima, que é no gabinete do senhor excelentíssimo, o senhor administrador, e ele dá aval, se dá para prosseguir com a carta ou não, e ele deu aval. Nós levamos algumas cartas, alguns nossos peditórios para a Tazeta, mas quem leva para a Tazeta não somos nós. Como chama? É o serviço distritais, na repartição da juventude e desporto. Nós deixamos lá os nossos peditórios e nós fomos a Gilé sem ter nenhuma resposta. Nós fomos a Gilé e nem não sabíamos se nós iríamos a Gilé ou não, porque até o último... Isso quer dizer que a Tazeta não deu resposta do vosso peditório? O que eu sei, não sei se a Tazeta recebeu a carta ou não sei dizer, mas nós como associação, a conclusão que nós tivemos é que a Tazeta não deu nenhuma resposta ao nosso peditório. Então, a associação é daqui a aproveitar também a vossa câmara para poder agradecer ao presidente da associação pela coragem, pela força, pela entrega que ele teve para poder levar a seleção para o distrito de Gilé. Nós fomos na Caixa Aberta, na verdade, nós temos uma dívida, a associação tem uma dívida. Tem uma dívida com o transportador Mabala, porque o transportador Mabala pedia combustível, mais um valor de 2.000 meticais. E em nome do presidente, o presidente voluntariou-se, fez tudo que estava ao seu redor para poder levar a seleção. Nós fomos à seleção do Gilé com combustível devido, de uma dívida. E esta dívida, não sei se o presidente conseguiu ressarcir ou não, ainda não tenho esse conhecimento. Então, esta é a situação que a seleção do distrito de Tebane vive. Agora, respondendo à questão de acordo com o campo, logística do campo ou não, esta é uma questão um pouco difícil para mim como técnico. Quem pode responder esta questão pode ser o meu secretário. Secretário, teria alguma resposta quanto à gestão dos fundos que têm se adquirido na cobrança para assistir o jogo, visto que tem vezes que a seleção necessita de apoio financeiro e algumas moedas têm se retirado da seleção? Sim, na verdade, os jogos são cobrados. No jogo do campeonato local custa a 10 meticais e de uma seleção distrital custa a 20 meticais. Mas o que é que está a acontecer? No meio dessa cobrança, chegou-se a um debate entre o governo e a direção da associação, junto com os associados, porque na verdade gerou preocupação, visto que dos relatórios que nós temos emitidos, cria alarme na justificação dos fundos adquiridos com a sua utilização. Tem-se visto maiores gastos do que aquilo que é colhido. Então, criou alarme. Na verdade, sentamos com o governo, era para perceber o que é que está a acontecer em volta desta situação. Mas vimos uma parte, justificou-se por causa de muitos desportistas terem acesso a entrar sem pagar. A maior parte das pessoas que entram no campo não pagam. Mesmo os que reclamam que entra muita gente, não pagam, nunca pagaram também. Os que reclamam, todas as pessoas que reclamam que entra muito dinheiro, eles mesmo perguntando, algum dia você pagou o jogo? Vai dizer que nunca pagou. Então fica muito difícil, numa situação em que muita gente não paga o jogo, e termos que encontrar
dinheiro suficiente para aguentar essa despesa. Mas acredito que se fosse o contrário, estaríamos com recursos suficientes até sem precisar de muitos apoios. Os apoios só serviriam de aumentar ou reforçar aquilo que existe. E qual é o trabalho que estás a fazer para estes que reclamam e, em contrapartida, não pagam para ver o jogo? Sim, a primeira medida foi reduzir o número de senhas que dão acesso quando se trata do jogo da seleção. Porque da vez passada, a associação emitia senhas e que dava espaço aos jogadores, assim como os membros de clubes. Então, olhando que cada clube já tem ali uns 25 jogadores no mínimo, e uns 15 membros também no mínimo, estamos a falar de 40 pessoas cada clube. Dos 15 clubes que nós temos, estamos ali com muita gente, um número considerado das pessoas que têm direito a entrar, fora dos bilhetes que vão ser distribuídos pelos jogadores que estão selecionados para deixar com as esposas irem entrar, e fora daqueles que dizem que são influentes. Estamos a falar de figuras do nosso distrito, estamos a falar de influentes, todos esses estão na camada de não pagar. Então, só aquele que paga são poucos. Então, desta vez reduzimos o número de bilhetes a serem dados aos clubes e mudamos o sistema de cobrança desses jogos, passando para outras individualidades diferentes daqueles que faziam as cobranças. Então, queremos ver se haverá melhoria ou não. Outra sugestão era mesmo no momento da abertura dos portões. Parece que tem existido muita luta para se entrar, uma coisa que não se justifica, uma vez que o campo tem 3 portões. Eu não sei se é uma estratégia ou é falta de confiança das pessoas que ficam com os bilhetes ou que controlam os bilhetes. Será que não seria possível, quando são dias de jogo, abrir os 3 portões? Seria muito bom que abríssemos todos os portões para facilitar, mas desta vez foi acautelado, de acordo com a última reunião, de que há necessidade de se abrir um lado só para passar aqueles que têm motas. E que nós vamos escrever algumas cartas, vamos colocar no portão, que identifica que esta porta aqui é para passar os peões, este lado aqui é para passar os que têm motas, para estacionar no único lado, para evitar aqui na mesma porta entrar motas, assim como os peões. Então, isso tudo para este jogo está cautelado. Obrigado. O selecionador, quanto à preparação para o jogo frente a Chile, só para terminarmos este nosso debate, como é que está a preparação? Estamos preparados, emocionalmente e psicologicamente. Economicamente ainda não sei, mas emocionalmente e psicologicamente, em questões táticas, nós estamos bem preparados e esperamos que Chile possa vir ao nosso distrito e fazermos espetáculos, trazermos alegria ao povo de Pebane. Só para terminar, alguma palavra gostava de deixar? Algum abraço gostava de mandar? Algum apelo para os nossos seguidores da página Pebane Live e do programa Spot Live? Como disse no início, agradecer pelo seu convite e pelo vosso trabalho. Nas redes sociais, costuma-se dizer na gíria popular, vocês estão a bater. Estão a bater porque apostaram num projeto, é louvável, ver os jovens dinâmicos, a vossa dinâmica espanta muitas pessoas que não acreditavam nesse projeto. Olhando em questões de futebol, quero convidar desde já todo o povo Mapex que venha nos apoiar. Acreditem, nós temos uma seleção jovem com uma sede. Nós queremos fazer aquilo que nos anos passados sempre o distrito de Pebane foi visto como um distrito de futebol, um distrito em que para ganhar a seleção era difícil. E nós queremos fazermos o possível de trazer a alegria do povo de Pebane e outrora viveram. E se perceber, nós fizemos 2 jogos, os 2 jogos conseguimos ganhar. E se ganharmos este jogo do domingo,
automaticamente a seleção de Pebane fica qualificada. Então, o nosso objetivo, a nossa meta é qualificação. Depois de qualificar, o passo a seguir, não sabemos se seremos nós, como a equipe técnica, a levar a seleção para outro barco, ou será uma nova, ou existirá um novo selecionador, não sabemos. Mas a nossa aposta neste momento, a nossa meta é de levar a seleção de Pebane a uma outra fase, que é a qualificação. Muito obrigado. Obrigado. O Sim, palavras para terminar. Muito obrigado. Primeiro, pedir para que todos enchemos o campo Manaua quando forem 14h30 que inicia o jogo, para apoiarmos a nossa seleção. Esta seleção que, quando está a jogar, mostra talentos. Aquilo que nós fizemos durante a semana, preparando os jovens. Então, aproximem ao Campo Manaua, paguem os bilhetes, estarão disponíveis a qualquer altura. Iremos comunicar nos nossos canais oficiais. Venham apoiar a seleção e agradecer pelo convite à Pebane Live que fez e a parceria que firmou com esta associação em acompanhar todos os momentos das atividades desta associação. Agradecer muito e muito obrigado. Muito obrigado também a si, amigo seguidor da página Pebane Live, e termina assim o nosso debate com a Associação Distrital de Futebol Recreativo da Vila Sede de Pebane, e nós também dizemos obrigado por seguir esta página, obrigado pelo tempo que teve de acompanhar este nosso debate. Queremos também fazer um convite para si, para que domingo esteja no campo, convide seu amigo, convide seu vizinho, convide seu primo, convide seu pai, sua mãe, sua esposa, para que juntos possamos encher o campo, para que juntos demos força à seleção de Pebane, porque precisa desta vitória para garantir então a qualificação para a próxima fase. Leve seu batuque, leve seu apito, leve sua vuvuzela. Então queremos um barulho lá no campo distrital da Vila Sede de Pebane para poder então dar força à nossa seleção. É sempre um prazer estar ao seu lado e queremos dizer que até a próxima nós estaremos aqui para lhe trazer então mais um debate a respeito do nosso futebol recreativo da Vila Sede de Pebane. Aquele abraço, até a próxima.